Então, pessoal, primeiramente, sejam bem-vindos. Agradecer aí ao Silvio pelo convite para estar compartilhando o nosso conhecimento, um pouco do nosso conhecimento com todos e que vocês aproveitem bastante aí o congresso online, que é o Brand Love Week, com grandes palestrantes, grandes mentores e vamos lá. Quando eu recebi esse convite do Silvio, eu fiquei pensando no que eu poderia oferecer e ajudar de conhecimento. E uma das coisas que eu venho trabalhando bastante junto com a empresa lá é na composição do nosso time, né? Uma metodologia, um framework que a gente vem utilizando lá com todo o time da HandTalk. Então, o título da palestra é Dobre a capacidade de entrega do seu time com menos tempo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa metodologia do Scrum, alguns chamam de framework, mas mais para frente um pouquinho, quando a gente entrar no assunto, vocês vão entender um pouco. E algumas ferramentas que vão auxiliar para trabalhar com o Scrum, que a gente vem utilizando também lá no escritório. Essa palestra eu apresentei no mês passado para o grupo de empreendedores que a gente tem aqui local no estado, aqui no estado de Alagoas, onde a gente tem essa comunidade fechada para troca de conhecimentos entre a gente, né, entre os empreendedores de startups aqui de Alagoas, para estar melhorando cada vez mais, aumentando o nível aí das empresas aqui do nosso estado. Eu sou o Carlos Vanderlan, sou cofundador da HandTalk e hoje como diretor técnico também. E minha experiência é na área de desenvolvimento, principalmente na parte de mobile, com iOS, Android. E a gente vem trabalhando bastante aí nos últimos anos devido ao projeto que nasceu, né, a HandTalk. Trabalhei 2 anos na Secretaria de Saúde do Estado, na parte de desenvolvimento também, tanto da parte de desenvolvimento do site da empresa, como alguns sistemas a gente chegou a trabalhar junto. E para falar do Scrum, eu preciso voltar um pouquinho e falar um pouquinho de software. Apesar de que Scrum ele não é uma metodologia específica da área de desenvolvimento, ele surgiu com a área de desenvolvimento de software. Mas hoje já é comprovado e muitas empresas já adotam na construção, na gestão de uma equipe de desenvolvimento de produtos, né, e de alguma atividade que tenha um escopo bastante indefinido, bastante desconhecido. A gente tinha antigamente o modelo de cascata, ou também conhecido como top-down, que mais ou menos aí da década de 70, né, que foi por um cara chamado Royce. Então, como é que funcionava esse modelo? O cliente ele tinha que estabelecer todos os requisitos no início do projeto, né? O cliente ele só ia visualizar alguma coisa no final, quase próximo à entrega desse projeto. E esses projetos demoravam muito, né? Software antigamente, quando era desenvolvido, a gente passava às vezes 1 ano, 2 anos para desenvolver o software. E o grande problema é quando a gente ia entregar esse software, na grande maioria das vezes não era o que o cliente queria, ou o mercado teve mudanças, ou as tendências mudaram. Vocês sabem que 6 meses já para a área de software, desenvolvimento e tecnologia já é um grande prazo, né? As coisas têm mudado muito rapidamente. Então, se tinha um esforço considerável na fase de teste do projeto e ocorriam alguns estados de bloqueio, né? O que são esses estados de bloqueio? Muitos dos membros da equipe teriam que aguardar outras etapas ser concluídas por outras pessoas para que eles pudessem concluir a tarefa e seguir nesse processo. Aí a gente tem o gráfico com algumas das etapas na área de desenvolvimento de software no modelo cascata, onde a gente fazia todo o levantamento de requisitos daquele sistema. Então isso demorava bastante, era praticamente semanas de planejamento em cima desses requisitos. Logo após seria desenvolvido a parte de requisitos de software, subsequente toda a análise daquilo que foi produzido como documentação, né, que definia o escopo que teria o projeto, e aí começaria a parte de design, de codificação, e vinham os testes e por final as operações de implementação, de homologação. Então tudo isso demorava horrores e quase sempre com o dobro do custo. Porque se você tem um escopo de um projeto muito grande, né, você acaba não tendo como definir prazos, né? A grande maioria dos projetos
que eu conheci, que eu participei, todos os prazos eles estouravam. Então, quando você tem esse escopo muito grande, você acaba estourando, ou muitas vezes duplicando o tempo de desenvolvimento e o custo também desse projeto. Então, havia mudanças monstruosas de escopo já no final do processo, né? Então, para você voltar e corrigir isso era muito complicado. No gráfico que eu mostro agora, isso eu tirei de uma apresentação de um fera na área de desenvolvimento, onde eu fiz um curso com ele também de Design Thinking. E nesse gráfico aí, justamente ele mostra isso, né? Então quando você erra muito tarde, você acaba tendo um custo imenso, tanto de preço, né? Um custo financeiro, quanto um custo de tempo. Então você voltar e corrigir e ter alterações nesse escopo do projeto é muito mais custoso. E aí, muitos dos desenvolvedores e gerentes de tecnologia da época, eles se juntaram e criaram o que a gente chama de Manifesto Ágil. Tem um site aí que vocês podem ver também. Então, no Manifesto Ágil, os valores eles são diferentes do modelo anterior, né, do que já vinha sido abordado no desenvolvimento de software. Então, nas metodologias ágeis, valorizam muito mais a interação entre os indivíduos do que os processos e as ferramentas do modelo tradicional. E o produto funcionando, ele tem muito mais valor do que aquela documentação extensa toda que é gerada no final do projeto, onde você tem uma pilha de papéis que com certeza os desenvolvedores não olham, né, na etapa posterior de manutenção, e muito menos o cliente. Inclusive o cliente começa a ser parte-chave desse processo, né? Então a colaboração com o cliente ele é muito mais valorizada do que os termos negociados em contrato. E as respostas às mudanças são muito mais rápidas, muito mais valorizadas, o tempo que você tem de resposta dessas mudanças, do que o cumprimento de planos e prazos somente. E quais os princípios, né, desse manifesto ágil? A maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega adiantada e contínua de software de valor. Lembrando que o Scrum ele não é só utilizado hoje em dia na área de desenvolvimento de software, mas como o Manifesto Ágil surgiu daquela época, e quando começou a implantar o Scrum também, principalmente na área de desenvolvimento, na área de tecnologia, então esses princípios continuam ainda escritos como se fosse somente para desenvolvimento de software. Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Os processos ágeis, eles se adequam às mudanças para que o cliente possa tirar vantagens competitivas disso. Entregar software funcionando com frequência, numa escala de semanas ou até meses, com preferência aos períodos mais curtos. Então, se no modelo anterior a gente tinha longos prazos, né, de desenvolvimento, aqui a gente tem pequenos ciclos, né, pequenos ciclos de entrega de produtos funcionando. Então o cliente ele começa desde o início do projeto a ver software funcionando. Então a contínua atenção à excelência técnica e um bom design também aumenta essa agilidade. E a simplicidade, né, definida aqui como a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito. Isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente quando eu for falar dos desperdícios. Então, e também em intervalos regulares o time reflete em como ficar mais efetivo, como melhorar, como evoluir, né, a cada ciclo. Então se ajustam e otimizam o seu comportamento de acordo. Here it is again, see occur. Billy Weber had to take 2 goes. Anscombe now. It's a wide end. Piatel! Piacelli picks it up. Então vocês sabem o que é o rugby? Alguém conhece? O rugby é um esporte e muitos falam que é o futebol americano sem proteção, né? Então essa apresentação eu quis fazer inteiramente ela com várias analogias do rugby. E no rugby tem um time chamado All Blacks que é impressionante. Quando eu comecei a assistir o rugby, me aprofundar para ir nas origens do Scrum e tentar entender e passar essa informação também, eu comecei a assistir bastante os jogos desse time, os All Blacks. É um time neozelandês, né? Time
que tem bastante história já no rugby, inclusive é um time bastante temido, um dos mais vitoriosos desde o início da modalidade. E eles trazem muito a cultura neozelandesa para dentro do campo, né? Então, não sei se vocês conhecem os guerreiros maoris, que é o povo que ocupava as ilhas neozelandesas quando os ingleses chegaram, né? Os ingleses iriam ocupar aquelas terras e aí os guerreiros maoris, eles se enfileiravam para a batalha, para enfrentar ou tentar intimidar os ingleses, e deixavam as crianças e as mulheres atrás como uma forma de proteção. Então eles dançavam uma dança típica deles, né, chamada haka, que é uma dança complexa deles. Tem várias ramificações dessa dança já, e onde eles expressam bastante a paixão deles, o vigor e a identidade da raça. É uma coisa bastante forte na cultura deles. E o que é que acontece? Os All Blacks, eles trouxeram isso para dentro de campo. Então, no início de cada partida, eles fazem a dança, o haka, como uma forma de tentar intimidar a equipe adversária, né? E até mesmo com uma forma de dar um gás, né? Você entrar já com toda a energia no jogo. É muito interessante de ver. A Adidas fez um vídeo, né, desse time dos All Blacks, justamente trocando aí imagens do jogo e imagens dos guerreiros maoris. E ficou bem legal, vamos dar uma olhadinha. Então, quando eu comecei a assistir a fundo nas pesquisas, eu fiquei louco. Eu digo, poxa, meu time ele tem que ser assim. Minha equipe, ela precisa ser assim, guerreira, né? Com sangue nos olhos. Quando eu vi os All Blacks, eu digo, poxa, é um time desse que eu quero dentro do lado da empresa, né? Onde a gente possa fazer as coisas acontecer e cada um dar o seu melhor. Quando eu falo do rugby é porque a origem do Scrum, ele é do rugby. O nome Scrum é o nome de uma jogada do rugby, em reinícios de jogadas, que é essa imagem aí que vocês estão vendo. Então, o nome dessa jogada no rugby chama-se Scrum. Durante toda a apresentação eu vou estar mostrando o ciclo de vida aí do Scrum, para que vocês vão se familiarizando, eu passando por etapas a cada momento da apresentação. Então, a gente tem o início do ciclo, onde a gente tem uma lista de atividades, né, que é o produto backlog, vocês vão entender mais por frente o que é. Onde a gente passa por uma reunião de planejamento para definir o que é que vai entrar naquele ciclo. Esse ciclo ele pode ser de 2 a 4 semanas e com reuniões diárias do time e da equipe, com o objetivo de, no final, entregar valor, entregar produto, né? Um valor agregado realmente ao cliente. Se for software, o software funcionando, ou etapas do produto entregue ao cliente. O Scrum, a origem dele, né, ele foi criado pelo Jeff e pelo Ken na década de 90. E muitos falam que é uma metodologia, framework, e aí a definição que eu mais gosto
e que eu acho que é mais adequado, é que ele é um processo de desenvolvimento interativo e incremental, né? Que ele pode ser aplicado a qualquer produto ou no gerenciamento de qualquer atividade complexa. Uma grande questão que eu gostaria de bater nessa tecla com vocês é que o Scrum ele não é simplesmente uma metodologia a ser aplicada, né? Ele precisa partir do princípio que a empresa ela precisa de uma mudança de mentalidade. A equipe ela precisa ter uma mudança de mentalidade, senão isso não vai funcionar. Então é uma maneira diferente de se trabalhar, de modo a agregar valor o mais rápido possível. O Scrum ele oferece agilidade para você responder rapidamente às mudanças do projeto. Então, como eu falei, se você tem ciclos pequenos, ciclos curtos, então a sua gestão é mais eficiente quando você há necessidade de mudança no escopo desse projeto, né, já que você tem ciclos pequenos. Uma característica que vale destacar é que essas equipes elas são pequenas, né, são formadas por um número pequeno de pessoas e que elas precisam ser multidisciplinar. Então, vamos conhecer um pouco a fundo agora o Scrum em si, né? Então, eu vou mostrar alguns papéis, ou seja, as pessoas que compõem essa equipe, esse time, e as cerimônias, que são os eventos, né? O que é que acontece durante todo o ciclo de reuniões, né? Um dos papéis no Scrum é justamente a equipe Scrum, que é quem vai trabalhar especificamente diretamente no projeto. É quem desenvolve e testa aquele produto. Então, como eu falei para vocês, uma das características são de times pequenos, com poucas pessoas. Então, preferencialmente que você tenha um time de 3 a 9 pessoas, né? Porque quando você começa a colocar mais pessoas nesse time, você tem um problema de comunicação. Então, a equipe ela precisa ser multidisciplinar. Quanto mais multidisciplinar ela for, eu acho até melhor. Porque você está ali com pessoas de níveis diferentes, de conhecimentos diferentes e vivências diferentes. E o principal, você precisa dar poder à sua equipe, ou seja, dar o poder de decisão dela de como vai andar as atividades daquele ciclo, né, daquele sprint dentro do Scrum. Ela precisa ser auto-organizada. Você tem outros papéis em eventos que vão acontecer justamente para planejar o que é que vai entrar no ciclo desse, né, que é o que a gente chama de sprint. Então, quando você dá o poder à equipe, ela é que vai definir como que ela vai trabalhar para poder entregar o produto ou o software que foi planejado anteriormente. O Scrum Master. O Scrum Master ele é o guardião, ele é o protetor. É ele o responsável para que a equipe não receba nenhum tipo de perturbação externa, né? O papel dele maior é ele blindar a equipe de perturbações externas e que ele possa sempre treinar e orientar os demais papéis, né, dentro do Scrum. Eu gosto de dizer que ele é o fullback do time de rugby. O fullback é justamente a galera da defesa, né? Blindar aquele campo ali para que você não receba para que eles não façam ponto, chamado try, que seria o gol, vamos dizer assim, no futebol. Então, e aí vem um papel bastante importante, que é o Product Owner, ou seja, o dono do produto. É ele o responsável por fazer essa ponte, essa interface, né, entre o cliente e a equipe do Scrum. É ele que vai estar mantendo a lista de atividades e histórias lá no Product Backlog, com base nas necessidades do usuário, determinando prioridade dessas atividades e com o objetivo de gerar o maior valor possível para o cliente. Não é um papel fácil do Product Owner, né? Ele precisa estar antenado a muitas coisas.
antes mesmo da reunião de planejamento para definir daquela lista de produto backlog o que é que vai entrar no ciclo para ser desenvolvido, tem uma etapa enorme que o Product Owner ele precisa estar atento e precisa executar. Então eu trago um gráfico aí para vocês darem uma olhada, começando aí pelo lado esquerdo. Ele tem que estar sempre atento às necessidades dos usuários, ou seja, acabou um ciclo agora, foi colocado o produto para uso, né? Produtos com funcionalidades prontas. Então os usuários começam a usar aquilo ali. Então ele tem que ficar sempre atento às necessidades desses usuários, os feedbacks desses usuários, juntamente com o que o cliente pensa, né, a termos de produto. E aí sim ele fazer as avaliações, se aquilo ali realmente gera oportunidade, ele tem uma visão total do produto. Vale a pena investir, né, nessa parte, nessa história, nessa atividade para o produto. Se ele não tiver a certeza disso, procurar reduzir essa incerteza dele. E caso aquela atividade ou aquela história realmente seja desnecessária, ele descartar. E caso ela seja necessária, ele precisa avaliar tecnicamente se aquilo é viável, se aquilo é possível, se aquilo realmente vai virar negócio, se aquela funcionalidade influencia no negócio, no modelo de negócio da empresa, no final, a proposta daquele produto. Analisar custos e prazos e o valor que aquilo vai ser entregue para o cliente. Aquilo realmente vai estar gerando valor. Mais para frente, quando eu falar da parte de desperdícios, vocês vão entender melhor essa parte. E aí sim, depois ele prioriza essas atividades, né, isso constantemente, com base em tudo isso, na análise do usuário, do cliente, para ver o que vai entrar naquele ciclo de desenvolvimento naquele momento, que são os chamados dos sprints. Então, pessoal, queria abrir o parêntese aí para falar desse cara, o John Boyd, conhecido como o Major Louco, né? Ou 40 segundos Boyd. Ele foi um piloto bastante conhecido na aviação de caça, ele é bastante conhecido, é uma referência, e principalmente nos anos da década de 50. Né? O apelido dele, de 40 segundos Boyd, era justamente porque ele desafiava outros pilotos em combates aéreos de 40 segundos contra o seu caça, oferecendo $40 caso ele fosse derrotado. E ele dava vantagem aos pilotos, né, de ficar na posição de 6 horas, que é justamente atrás do caça dele em posição de abate. E em 40 segundos ele conseguia reverter a situação e ele ficava na posição de 6 horas, pronto para abater o caça do inimigo, do outro piloto. E aí ele falava por rádio, bang, 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 como sinal de que estava atirando e estava batendo aquele caça. Então ele ficou bastante conhecido por ser um piloto muito experiente, né, e bastante ágil na época. Durante a Guerra da Coreia, né, os Estados Unidos com seu F-86 e a Coreia com seu MiG-15, teoricamente o caça da Coreia ele era muito superior ao caça americano. Né? O incrível nessa guerra é que a proporção de caças abatidos eram de 14 caças abatidos da Coreia, enquanto apenas um dos Estados Unidos. Então, qual foi essa razão para ele ter sido o caça americano ter sido tão superior na prática? Então, o Boyd ele reconheceu que o canopy, que é essa bolha do sabre, do caça, dava uma melhor consciência situacional. Saiu até em um estudo exclusivamente sobre essa consciência situacional. E claro, os controles também, totalmente hidráulicos, lhe permitiam uma transição de manobras ofensivas para defensivas muito rápidas. E eu quis falar um pouco da história do John Boyd, porque ele chegou a um processo que ele chamou de OODA, ou seja, observar, orientar, decidir e agir. É um ciclo perfeito na guerra e nos negócios. Se você não entra no ciclo de decisão do seu concorrente, ele com certeza vai estar entrando no seu ciclo. Ou seja, você tem que se antecipar às tomadas de decisões do seu concorrente. Esse ciclo OODA, ele serve basicamente para o Product Owner, o dono do produto. Ele tem que estar constantemente observando as mudanças, as necessidades e feedbacks dos usuários, mas também do mercado e da concorrência. Então, conforme disse Boyd, o que eu quero é prender meu adversário dentro dele mesmo. Então eu poderei confundi-lo, desorganizá-lo e deixar
paralisada. Pronto, a gente já conheceu os papéis, eu vou mostrar mais uma vez o ciclo de vida aí do Scrum, onde a gente tem todas essas atividades e histórias que o Product Owner, o responsável, dono do produto, ele precisa estar o tempo todo mantendo, organizando, avaliando se aquilo realmente precisa ser implementado no produto. E aí vem os eventos, que aí demonstra esse slide, que é o Sprint Planning, a reunião de planejamento, as reuniões diárias, né, o Sprint Review e a retrospectiva, que são reuniões de análise no final do ciclo. A gente vai conhecer elas um pouco agora. A gente tem essas 4 cerimônias aí que eu vou destacar e detalhar cada uma delas. É o planejamento do sprint, né, a reunião de planejamento, as reuniões diárias, as reuniões de review ou de entrega e a de retrospectiva. Mas o que é cada evento desse, né, cada cerimônia? A reunião de planejamento do sprint, ela dura no máximo aí 8 horas. Quem participa disso? Então você tem o Product Owner, o dono do produto, né, que participa dessa reunião planejando justamente com o Scrum Master e com a equipe Scrum. Então essa reunião ela é a primeira do ciclo. O objetivo é justamente fazer esse planejamento. Então, na primeira parte, o Product Owner define essas prioridades e seleciona os itens do backlog e a meta da sprint. E na segunda parte, a equipe definirá esse sprint backlog. Ou seja, ele vai definir as prioridades que tem do produto backlog para que na reunião, né, durante a reunião, a equipe possa decidir votar, fazer essa votação com o Plane Poker e aí sim decidir as tarefas que vão entrar nesse próximo ciclo, ou sprint. A gente tem as reuniões diárias, que devem durar no máximo 15 minutos. Se essas reuniões passam desse tempo de 15 minutos, alguma coisa está errada, porque é uma reunião que ela tem que ser rápida. Né? Ela tem que ser rápida. E ela acontece somente entre o Scrum Master e a equipe. O grande objetivo dessa reunião é fazer com que as pessoas respondam apenas 3 questões. Como, por exemplo, o que eu fiz ontem, né, o que é que eu vou fazer hoje e se eu tive algum impedimento durante essas atividades. Essa reunião normalmente ela é feita de pé, justamente para que ela seja breve, não se estenda muito. E à primeira vista, a primeiro momento assim, pode parecer uma coisa besta essa reunião diária. Mas a partir do momento que você diz o que é que você fez ontem, o que fez hoje, se teve algum impedimento, alguém da equipe que está na reunião, que ela possa te ajudar naquela dificuldade, naquele impedimento que você está tendo, ela vai te procurar após a reunião e vocês podem avançar com a atividade. Então, a equipe saber tudo o que está acontecendo e quais os impedimentos que estão tendo no dia a dia durante esse ciclo é muito importante. Porque se você detecta que tem algum problema ali, você pode resolvê-lo rapidamente. O Scrum Master pode agir, removendo esses obstáculos, esses impedimentos, e pessoas da equipe podem ajudar aquele membro a resolver aquele impedimento se tem conhecimento do problema. A gente tem a reunião de review, que participam aí o Product Owner, o Scrum Master e toda a equipe. Uma duração de máximo de 4 horas. Ela acontece no final do sprint, após o ciclo, né? Ou de 15 dias ou de um mês. Vai depender do que vocês escolheram aí para o sprint de vocês. E você pode, claro, opcionalmente colocar mais pessoas. Por exemplo, o cliente vem para essa reunião, né? De repente, ou interessados, usuários beta testers que estão interessados em ver o que está sendo entregue do produto daquele ciclo. Então, você pode opcionalmente trazer outras pessoas para essa reunião de entrega. E o objetivo dela é apresentar justamente o que foi feito durante o sprint. No caso de software, é você mostrar o software pronto, produto pronto, funcionalidades daquele software pronto. Lembrando que o grande diferencial das metodologias ágeis é justamente você estar entregando valor ao cliente a cada ciclo. Então, a cada ciclo do seu produto, você vai entregar coisas prontas. E essa entrega é feita para o Product Owner, baseado no que ele tinha selecionado de prioridades, né?
Então a gente está entregando aquilo que foi priorizado por ele, que ele em reunião decidiu junto com a equipe adicionar no sprint. A reunião de retrospectiva ela acontece entre o Scrum Master e a equipe, de duração aí de no máximo 3 horas. Nessa reunião, a equipe junto com o Scrum Master vai discutir o que é que pode ter dado errado, o que é que deu errado durante esse último sprint, para que a gente possa corrigir e evoluir a equipe nos próximos sprints, né? Tornar esse ciclo de melhoria contínua. Então a gente pode, nessa reunião, discutir tudo isso e ver quais os possíveis ajustes para que a gente não tenha a mesma dificuldade, os mesmos problemas no ciclo posterior. Então, mais uma vez, o ciclo de vida do Scrum aí, onde a gente agora já conhece ele totalmente. A gente tem inicialmente a lista de produtos do backlog, mantidas aí pelo dono do produto, pelo Product Owner. Durante a reunião de planejamento, o Sprint Planning, a gente define daquelas atividades quais vão entrar nesse ciclo, né? A gente pontua isso, utilizando lá a técnica do Plane Poker, da sequência de Fibonacci. E aí o ciclo acontece, né, na duração que você escolheu, de 2 a 4 semanas, com as reuniões diárias entre o Scrum Master e a equipe. No final a gente tem o sprint de review, de entrega, e posteriormente, logo após a de review, tem a reunião da equipe junto com o Scrum Master só para verificar o que é que deu errado, como a gente viu no slide anterior. E aí, o final desse ciclo inteiro é entrega realmente de produto, de valor ao cliente. Bem, muita gente da administração conhece o PDCA, né? E até de outras áreas, que é o ciclo PDCA, né? Que é planejar, fazer, analisar e agir. E fazendo um comparativo aos eventos do Scrum, a gente tem esse ciclo PDCA. Eu fiz um comparativo aqui. Então, na parte de plan, né, de planejamento, a gente tem a nossa reunião de planejamento. A gente executa isso durante todo o sprint. O check do PDCA, que é a parte de análise, é justamente na entrega, no review, onde a gente pode estar entregando o produto, testando, né? Testando e entregando esse produto ao dono do produto, Product Owner. E a ação, né, o action, é justamente a parte de retrospectiva. O que é que deu errado e como é que a gente vai fazer para melhorar. Falar um pouco agora do desperdício, né? Falei muito no início da apresentação. O grande lance também de quem trabalha com Scrum ou as metodologias ágeis é evitar o desperdício. O que seria esse desperdício? É muito mais importante você entregar o que realmente agrega valor ao cliente. A filosofia é não estar produzindo mais do que o necessário. Muitas das funcionalidades produzidas, na grande maioria dos projetos, elas não são utilizadas. Isso gera muito tempo e custo para o projeto. O papel do time de Scrum e juntamente com o Product Owner é reduzir esse desperdício próximo a zero. O maior desperdício existente é aquele de produzir algo que ninguém irá usar. Eu não sei se vocês conhecem a teoria do 80-20, onde geralmente apenas 20% dos esforços aplicados irão produzir 80% dos resultados esperados, ou seja, valor, né, o valor do produto do cliente. Com isso a gente pode afirmar de outra forma, que apenas 20% das funcionalidades, ou 20% do que se pretende desenvolver daquele produto, é que realmente são úteis. O restante, 80%, raramente ou quase nunca são utilizados, né? Raramente ou nunca são utilizados. Então, o grande papel do Product Owner de estar analisando o que tem no produto backlog, o que é que vai entrar no sprint para ser desenvolvido, quando ele faz análise das necessidades do usuário, da necessidade do cliente, os feedbacks, acompanha o mercado, é estar reduzindo ao máximo o que é que não vai agregar valor. E essas mudanças de escopos variam muito de ciclo para ciclo. Então, o Scrum ele tem essa grande vantagem de ter ciclos curtos, onde você pode errar rápido, entender rápido o porquê do erro e poder corrigi-lo. Eu trouxe esse gráfico também aqui. Normalmente, as pessoas não vêem essas 3 características, esses 3 aspectos no desenvolvimento do produto, né? Mas é importante que eles caminhem juntos, para que a gente obtenha a real visão do produto. Ou seja,
o que você pode implementar. Você não pode se apegar somente ao que você pode tecnicamente implementar. Senão você vai acabar criando produto que ninguém quer comprar. Como também você não pode se prender apenas o que você pode vender. Senão você vai estar oferecendo um sonho que a sua equipe não é capaz de desenvolver, né? E principalmente o que eu vejo muito nas startups, em especial, é você fazer o que pode despertar uma real paixão em você. Não adianta você apenas trabalhar e desenvolver algo tecnicamente que realmente você possa vender, mas que você não tenha tara, não tenha um tesão de estar fazendo aquilo. Porque em algum momento você vai relaxar e você vai acabar produzindo algo medíocre, né? Porque você mesmo não tem aquela tara, aquela vontade, aquela garra com aquela ideia, com aquela causa. Então eu quis trazer isso um pouquinho para que vocês sempre analisem esses 3 pontos, para vocês terem a possibilidade de criar o melhor produto possível. Essas atividades, essas histórias, a gente atribui um tempo a ela, né? Como é que a gente mede isso, né? O correto é você atribuir pontuação por esforço. Queria falar um pouquinho sobre a sequência de Fibonacci. O ser humano ele é péssimo para estimar prazo e custo de algo com escopo desconhecido. Mas o ser humano ele é muito bom na classificação relativa por tamanho. Então, no início do desenvolvimento dessa metodologia Scrum, as pessoas que estavam trabalhando nisso, eles começaram a medir o quanto trabalhoso ou não é cada atividade a partir de uma lista de cachorro. Onde você saberia dizer, determinada atividade, ela é o quê comparado a essa lista? Ela é o quê? Ela é um pincher, um poodle ou é um Rottweiler? O ser humano sabe definir o que é pequeno, o que é médio e o que é grande. Então, a sequência de Fibonacci ele tem esses números que são apresentados aí, ele é sempre a soma dos 2 números anteriores. Como é que a gente faz essa estimativa, né, do esforço de cada atividade? Então a gente vai jogar poker com as cartas do Plane Poker, que são justamente as sequências, aquela sequência lá de Fibonacci. Foi acrescido, nesse caso para o Scrum, alguns outros números, né, algumas outras cartas, como a interrogação, quando você não sabe definir aquele esforço, o 0 e o meio, né, meio ponto. Aqui na empresa a gente só usa até o número 21, até o ponto 21, que a gente definiu internamente que quando a atividade ela tem mais de 21 pontos, ela precisa ser quebrada, ela precisa ser dividida em várias outras atividades. Então, quando a gente pega aquela lista de produto backlog na reunião do planejamento para definir o que é que vai entrar no sprint, todos os membros da equipe do Scrum, eles têm essas cartas e eles votam. Com base no seu conhecimento, com base no seu entendimento, eles votam e avaliam o esforço necessário para executar aquela atividade. Queria falar aqui também, não queria entrar muito em detalhe, mas falar sobre o Kanban, né? que é uma das maneiras de você tornar o que está sendo feito visível para todo mundo. Normalmente as pessoas utilizam o quadro, né? O quadro do Kanban, onde você tem as etapas do ciclo, as etapas que você definiu por onde as atividades irão percorrer. Então, a primeira coluna você tem o Sprint Backlog, né? A lista de atividades e histórias que você selecionou para esse sprint. Uma outra coluna que o pessoal coloca que é o To Do, ou aqui a gente não usa ele, a gente tem o Sprint Backlog e logo após tem o que está em progresso. Então, uma pessoa da equipe seleciona uma das atividades, se marca lá e coloca que está em progresso, ou seja, está trabalhando naquela atividade. A gente tem uma das colunas aqui também, que é impedidos ou bloqueados. São atividades que podem ocorrer de elas estarem mal detalhadas, as histórias estarem mal detalhadas, ou por algum problema de quem está realizando a atividade que identificou e que realmente deixou aquilo pendente. Ou para o Scrum Master poder resolver aquela pendência durante o ciclo, ou realmente ela vai ficar para um próximo ciclo. E aí a gente tem uma coluna aqui chamada de Review, onde as pessoas responsáveis
por cada área poderá revisar as atividades para poder aí sim levar para a coluna de concluído. A intenção do quadro de Kanban é que você tire todas essas atividades que estão no backlog, né, no sprint backlog, e leve essas atividades para o done, ou concluído. A gente optou por não usar o quadro do Kanban fisicamente, mas a gente usa uma ferramenta chamada Trello, que ela é gratuita, e vocês, ao entrar no Trello, ao se cadastrarem, você pode gerenciar vários boards. A gente pode criar listas, né, que são essas listas, essas colunas que estão aí, e na primeira coluna do lado esquerdo vocês visualizam que são todas as nossas atividades que estão para serem feitas nesse sprint. Então a gente chamou aí de sprint 02, que é desse mês agora, desse ano agora 2015. Então a gente, todas as atividades, todas as histórias que elas precisam ser feitas nesse ciclo. Então um membro da equipe seleciona essa atividade, né, que ele possa resolver, puxa para a lista de in progress, que seja as atividades que estão em progresso, que estão sendo desenvolvidas, e ele se marca nesse card, nessa atividade, para que a gente possa acompanhar quem está trabalhando em quê. Caso essa atividade ela tenha algum bloqueio, tenha alguma coisa pendente, você joga ele para essa outra coluna, a terceira coluna, e aí você vai seguindo o ciclo, colocando as atividades e histórias em revisão, e o objetivo de chegar até o final e colocá-la como concluído. O Trello ele tem alguns problemas para a gente gerenciar o Scrum, que alguns plugins suprem essa necessidade. Então, como é que a gente faz para marcar em cada card desse a pontuação da atividade, né? O esforço lá, a votação do Plane Poker? Então a gente tem alguns plugins gratuitos. No Safari ele se chama Scrum for Trello, né, para o Mac. No Chrome a gente tem dois, o Scrum for Trello e o Card Counter, que é justamente para você estar adicionando essas pontuações de cada atividade e da lista inteira. Por exemplo, no Sprint Backlog aí a gente tem um total ainda de 75 pontos de atividade para serem concluídas. De concluídas a gente tem, do total a gente tem 38 pontos já concluídos, então a gente tem como estar medindo isso e estimando, né, o que é que vai acontecer durante todo esse ciclo, se a gente está atrasado, se a gente está adiantado nessas entregas. E aí dá para você gerenciar a equipe substituindo o Kanban físico, né, o quadro físico na empresa. Muita gente utiliza o quadro físico, a gente optou aqui por não. Mesmo assim ainda fica muito difícil de você estar gerenciando no olho, né, cada atividade dessa e saber se a equipe está evoluindo ou não. Então, aqui na HandTalk, aqui na empresa, a gente desenvolveu um dashboard da gente, onde a gente possa acompanhar a evolução da equipe e o esforço de cada um na equipe. O Trello ele possui um API, né, um API, que é Application Program Interface, que é justamente para você usar uma interface deles para estar consumindo esses dados e poder utilizar em qualquer aplicação sua. Então a gente desenvolveu um dashboard onde a gente acompanha toda a evolução desse ciclo, o que é que tem para ser desenvolvido ainda, quem está pontuando melhor nesse esforço em cada ciclo. Então a gente desenvolveu esse dashboard para poder estar acompanhando de maneira rápida e eficiente o que é que está acontecendo sem necessariamente ir para cada lista daquela no Trello. Então quem utiliza mais isso aqui, esse dashboard sou eu hoje, justamente com o Scrum Master aqui do time, onde a gente só em bater o olho sabe como é que está se comportando a equipe durante esse ciclo. Então, com o Scrum, você pode ter o seu time de rugby aí, como eu falei no início da apresentação, né? A gente luta a cada ciclo para que a gente tenha uma evolução ainda melhor, né? Que a capacidade da equipe ela possa aumentar com a evolução e entendimento do framework, da metodologia, qual o papel de cada um nisso, né? Existem alguns mitos e verdades com relação ao Scrum. Então, o Agile, né, qualquer metodologia ágil, muita gente afirma que requer muito retrabalho. Mas como eu mostrei a vocês, pelo ciclo ele ser muito pequeno, você pode identificar o erro muito mais cedo e poder corrigi-lo.
diferente de antigamente no modelo de cascata, onde você só iria identificar alguma coisa no final do projeto. E muitas vezes esse projeto tinha um tempo muito grande. E aí ficava muito mais difícil de você corrigir. Então, as metodologias ágeis, ela tem essa vantagem. Pelos ciclos serem muito curtos, você tem como evitar o retrabalho. O outro mito é dizer que não há planejamento de projeto com Scrum. Pelo contrário, o ciclo do Scrum ele começa com a reunião de planejamento. A diferença é que nos modelos anteriores se perdia muito tempo, meses, semanas, chegava até meses, justamente somente para estar planejando e documentando uma coisa que fatidicamente ia dar errado. Eu não conheço nenhum projeto nos moldes antigos onde o que foi entregue no final era realmente o que o cliente queria no prazo que foi determinado. Esse prazo sempre se estendia e muitas das funcionalidades se perdiam. O outro mito é dizer que não há documentação de projeto com Scrum. Não, o que há é a redução dessa documentação excessiva. Então, claro que você não vai deixar de documentar, por exemplo, uma arquitetura de um software, né? Mas você vai estar evitando documentação desnecessária. Aquele monte de pilha de papel, onde no final, na entrega daquele projeto, nem o cliente vai ler, nem nenhum membro da equipe vai estar revisando toda aquela documentação. Então, o que se evita é o excesso de documentação desnecessária. Mas muita coisa sim é documentada. Aqui na empresa mesmo, principalmente na parte de desenvolvimento, o pessoal já programa comentando para gerar uma documentação daquele código. E com os outros membros da equipe que não são desenvolvedores, tudo é documentado no Trello. Ou seja, cada card daquele você tem a opção de estar comentando, de estar informando, anexando documentos de tudo que está acontecendo para a realização daquela atividade. Um outro mito é afirmar que o Scrum reduz drasticamente os prazos do projeto. Não, isso é mentira, né? O Scrum ele não vai resolver esse teu problema de agilizar o tempo, né? Diminuir o tempo de desenvolvimento do projeto. O que ele faz por ter ciclos menores, né, você tem como estar se antecipando nesse planejamento para evitar o desperdício, né, como eu falei antes, mais para frente, em outros ciclos, está desenvolvendo coisas que são realmente inúteis. Então, uma vez que você não está produzindo algo que ninguém vai usar, então esse tempo ele acaba sendo reduzido. Você vai estar otimizando o que está sendo produzido como produto, como valor para o cliente, evitando esses desperdícios. Uma verdade é que projetos com Scrum também falham. Claro, o Scrum não é uma solução para que o seu projeto dê certo. São vários fatores que englobam isso. O Scrum ele vem para ajudar no dia a dia, no desenvolvimento e no entendimento do que é preciso ser feito. Mas isso não vai evitar que o seu projeto ele falhe. São outros fatores que estão envolvidos aí. E um outro mito é dizer que a gestão com Scrum é uma anarquia, né? Então, afirmar que as equipes ficam soltas, os projetos não tem nenhuma gestão, não tem ninguém que acompanhe, pelo contrário. A equipe ela é auto-organizada o suficiente para ela estar tomando decisão em cima da atividade, né? Como é que ela vai fazer aquilo? Como é que ela pode concluir determinada atividade? Isso é uma questão que é decidida entre a equipe e o Scrum Master, baseado no que foi planejado, né, para aquele sprint. Eles que vão resolver como devem fazer ou não determinada atividade, portanto que entreguem no final. Então, a gestão, o gerente, digamos assim, ele é substituído pela auto-organização da própria equipe. Então, agora que a gente já viu todos os papéis e eventos e algumas particularidades do Scrum, eu volto com o slide final aqui do ciclo de vida do Scrum, onde novamente a gente vai passar por ele aqui para fixar melhor o conteúdo. Então a gente tem o Product Backlog, que são a lista das atividades e histórias que o Product Owner, o dono do produto, levanta, baseado em todo aquele ciclo que eu já expliquei antes. A gente começa o ciclo com a reunião de planejamento desse sprint, onde a gente vai definir quais as atividades que vão entrar, mediante as prioridades que foram dadas pelo dono do produto. Então a gente seleciona essas histórias, essas atividades, vota, né, pelo esforço para pontuar essas atividades, e aí começa o ciclo, que pode variar de 2 a 4 semanas, onde a gente tem reuniões diárias
onde basicamente a equipe vai responder 3 perguntas: o que é que eu fiz ontem, o que é que eu vou fazer hoje e qual a dificuldade que eu tive. Porque alguém da equipe ele pode te ajudar nessa dificuldade. Então, a equipe inteira ela fica ciente do que é que está acontecendo durante todo o processo. No final, a gente tem a reunião do Sprint Review, que é a entrega do produto, a entrega do software, a entrega do que foi proposto desse sprint para ser desenvolvido, e essa entrega é feita diretamente ao Product Owner, onde pode ter outras pessoas, outros stakeholders participando. E logo após essa reunião, a gente tem a reunião de retrospectiva, para que o time, junto com o Scrum Master, ele analise o que é que deu errado nesse sprint, né? O que é que a gente pode melhorar para que o próximo sprint seja ainda melhor. Então é um momento de estar corrigindo os erros para que eles não venham a se repetir e a equipe possa evoluir durante o ciclo. E aí tudo isso resulta em incrementos de produtos, né? Valor ao cliente. O que tem que ficar bem fixado na mente de vocês é que no final do ciclo do Scrum você tem que entregar valor realmente ao cliente, ao produto. Então esse, concluindo, é o ciclo de vida total do Scrum. Eu demorei muito para poder pensar em uma maneira de fazer a equipe estar evoluindo, né? A gente tentou implementar o Scrum por umas 2 ou 3 vezes. Por vários motivos não deram certo, né? Ou a gente mudou alguma das características do Scrum, como eu falei para vocês, ao invés de votar por esforço, a gente quis inventar e realmente votar pelo tempo, mas não deu certo. Ou a gente não realizava as reuniões diárias, o Product Backlog normalmente ele não era mantido da forma correta para que a gente pudesse na reunião de planejamento tirar essas atividades para o Sprint Backlog. Então, se você não seguir, claro que você não é obrigado a seguir fielmente, você pode adaptar na tua empresa, mas se você procurar ser muito diferente do que o Scrum lhe propõe, dificilmente você vai ter um time competente e capaz de estar evoluindo e realizando as atividades de cada ciclo. Isso aqui hoje a gente tem conseguido, né? A equipe tem evoluído de um ciclo para o outro e tem dado bastante certo. Espero que dê para vocês também. Então, pessoal, é isso. Espero ter passado um pouquinho do conhecimento que a gente vem adquirindo, um pouquinho da experiência da gente com o Scrum. E qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tenham com relação ao ciclo de vida do Scrum, a aplicação, a dúvida com relação aos papéis e às cerimônias, entre em contato comigo, tá aí meu e-mail. E muito obrigado, até a próxima. Valeu.